Boa tarde, amadas. Sou a Sandra, faço parte da Igreja Plenitude de Vida de Votuporanga e hoje, no Momento com Elas, vou compartilhar com vocês um pouquinho da história de Ana. Muitas sabem, muitas conhecem a história, mas eu vou falar de uma forma que eu ouvi que mexeu muito comigo, que eu achei assim, eu nunca tinha visto por esse lado, nunca tinha tido essa percepção, essa visão da forma que eu ouvi uma pregação sobre Ana. Como todos sabem, Ana era. O sonho de Ana era ter filhos, ela era casada com Eucana. Eucana tinha uma outra esposa que naquela época podia ter. Tinha uma outra esposa chamada Penina, e Penina tinha 5 filhos. Porém, Ana não tinha nenhum. E Ana sofria, porque Penina judiava muito dela, tocando nessa ferida, que era não ter filhos, e o sonho dela era ter um filho. E um dia ela subiu, eles subiram, a família toda subiu para fazer para oferecer ao Senhor, como Eucana fazia todo ano, ele fazia oferenda ao Senhor para cada um de seus filhos e para cada uma de sua esposa. Porém, a porção de Ana era um pouquinho maior. Ele tinha um amor especial por ela, um amor um pouco maior por ela. E mesmo assim, Ana sofria muito, porque ela queria ter um filho. E Penina, aproveitando dessa fragilidade dela, judiava muito dela, tocava muito nessa ferida. E um dia eles subiram e Ana estava chorando, conversando com o Senhor, mas ela falava de alma. A boca dela não se movia. Não, a boca dela se movia, mas não saía som. E o profeta Eli, sentado, viu aquilo e achou que ela estava embriagada e falou para ela se afastar de lá, se afastar da bebida, porque onde já se viu, não estava fazendo bem para ela. E ela disse para ele: Não, Senhor, eu estou chorando, me derramando aos pés do Senhor. Eu tenho um desejo muito grande. Estou resumindo, amadas, para não ficar muito comprido. Então eu tô fazendo um pedido para Deus, para o Senhor, nos pés do Senhor. Estou chorando aos pés do Senhor. E Eli, mesmo sem saber qual era o desejo dela, Eli falou para ela: o Senhor concedeu o desejo do seu coração e seu pedido foi ouvido. Aí Ana ficou feliz, levantou, agradeceu, levantou, comeu, porque ela já há vários dias ela estava sem comer e beber, por conta da tristeza. E ela foi, levantou, ela comeu, bebeu e eles voltaram para casa dela. Dado o tempo determinado, ela teve Samuel. Aí ela disse, ela tinha prometido ao Senhor que ela daria Samuel para servir o resto da vida ao Senhor. Que ela, depois de 3 anos, ela ainda estava amamentando até o terceiro ano de Samuel, ela ainda amamentava ele. E todo ano Eucana subia e ela disse: quando completar 3 anos, eu vou desmamar o menino para levar ele para servir na casa do Senhor. E ela fez isso. Dados 3 anos, ela desmamou Samuel e ela levou Samuel para entregar, para servir na casa ao Senhor, servir ao Senhor na casa com Eli. Eli, a partir de 3 anos, Eli ia tomar conta de Samuel. Aí chegou na parte que eu queria que vocês, talvez, eu vou explicar a parte que, assim, mexeu muito comigo. Vocês já imaginaram uma mãe ter um filho com 3 anos, levar o seu filho, entregar no templo para um idoso, porque o Cana já tinha idade avançada. Eucana não, perdão. Eli já tinha uma idade avançada. E ele, a partir de então, ele ia cuidar de Samuel, 3 anos de idade. Mas a mãe tinha tanto amor e tanta gratidão a Deus que ela cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. Ela levou Samuel. E ela visitava Samuel a cada uma vez por ano. Então, eu fico pensando assim, ó, uma mãe, olha o amor dessa mãe para com Deus,
Porque ela levou seu filho com 3 anos de idade, que é praticamente um bebê, para um idoso cuidar, e ela vê apenas uma vez por ano. E toda vez que ela ia ver ele, ela levava umas vestes novas para ele, uma troca de roupa nova. Era o que ela fazia. Só que o Senhor se agradou tanto do coração de Ana, da fé que Ana tinha, que concedeu a Ana mais 5 filhos. Então ela não ficou sozinha. Ela teve mais 5 filhos. Mas mesmo assim, Samuel, seu primeiro filho, seu primogênito, ela entregou para servir ao Senhor. Então, eu fico imaginando assim, não sei, gente, não consigo nem imaginar, porque você imagina entregar seu filho com 3 anos por uma pessoa de idade avançada a cuidar, você vê ele apenas uma vez por ano, não sabe o que acontece, não sabe o que ele passou, não sabe se ele ficou doente ou não, não tem como ela saber, porque ela só via ele uma vez por ano. E chegava lá, ele ficava todo feliz quando via ela, mas ele entendia o propósito que ele tinha, que a mãe dele tinha feito. Ele entendia que ele tinha que ficar lá, ele também era obediente. Foi uma criança muito obediente para ter concordado de ficar. Na Bíblia não relata, mas não teve nenhum drama. Ana conversava com ele e explicava para ele que ele ia ficar e ele ficou. Mas e o coração dessa mãe? Já pensou? Mesmo que ela teve mais 5 filhos, mas ela tinha um que estava bem longe e que ia ficar longe o resto da vida. Tipo assim, ela não ia criar ele, ela não ia ver, participar do dia a dia da vida dele, porque ela só veria ele uma vez por ano. Mas ela foi tão fiel a Deus, o propósito que ela fez com Deus, que ela entregou, ela deixou seu filho lá. E mesmo assim, gente, eu fico pensando, vocês já imaginaram uma mãe, você ter um filho de 3 anos e você levar seu filho e deixar por uma pessoa, um homem de Deus, é um homem de Deus, mas uma pessoa idosa cuidar do seu filho? Você não sabe se ele teve dor, teve febre, se estava tudo bem todos os dias. Então ela teve que confiar e ter fé que Deus ia abençoar e cuidar dele e de Eli, para que Eli cuidasse dele até que ele crescesse. E foi o que aconteceu. Samuel serviu Eli por toda a vida de Eli. E tremendo, meu Deus, essa passagem de Ana para mim, em 1 Samuel, porque fala da fé, o tamanho da fé dessa mulher, a honra que ela tinha para com Deus, de entregar seu filho, seu único filho, até o momento, com 3 anos de idade, praticamente o bebê, e deixar ele lá e descer, voltar para casa sem ele, que ninguém entendia isso. Nem Eucana, seu esposo, entendia esse propósito que ela fez com Deus e cumpriu. Ela cumpriu. E por ela ter cumprido, o Senhor abençoou ela com mais 5 filhos. Então eu falo assim, ela passou, cresceu, mudou a história. Mas não, eu fico pensando, não sai do meu coração, da minha mente, uma mãe ter um amor tão grande pelo filho, um filho tão sonhado e esperado, e mesmo assim o amor ser maior com Deus. Porque ela entregou, ela pediu, Deus deu e ela entregou Samuel para servir ao Senhor por toda a sua vida. E foi o que aconteceu. Então, gente, eu quero deixar aqui um momento para vocês refletirem. Qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho do nosso amor com Deus? De chegar ao ponto de entregar o seu filho, confiar a ele, seu único filho, e entregar a ele para servir por toda a sua vida ao Senhor, e longe das vistas dela. Ela não era não tinha participação na vida do dia a dia de Samuel. Ela via Samuel só uma vez por ano, toda vez que seu esposo subia para fazer oferenda, oferecer a Deus o propósito dela com Deus. Então eu fico pensando assim,
qual o tamanho da nossa fé, qual o tamanho da nossa confiança em Deus. Que a gente possa parar e pensar um pouco, tentar ter a visão, ver um pouco a Ana, sobre Ana, o tamanho da fé dela, que sirva de lição para a gente, para nós mulheres, para todos os outros, que a mãe, ela não entregou porque ela quis, assim, ela entregou de coração, mas ela fez um propósito com Deus e devolveu Samuel praticamente devolveu Samuel para Deus, porque Samuel ia servir por toda a sua vida na casa do Senhor. Então, que nós tenhamos um pouquinho dessa fé de Ana, um pouquinho desse amor para com Deus que Ana teve. Então, nossa, serve até nos dias de hoje para a gente. Eu gosto muito dessa passagem de 1 Samuel e acho assim tremendo. E depois de ouvir essa outra versão, uma visão de uma outra forma sobre a vida de Ana, eu vou falar que eu tenho, cada vez mais eu gosto mais da passagem de Ana, porque foi tremendo. E que a gente possa praticar nossa fé, colocar nossa fé em prática e crer que o Senhor é Deus, Ele faz quando Ele quer no tempo dEle, e que nós tenhamos a nossa esperança e fé derramada aos pés do Senhor, que é o único lugar que a gente deveria estar. Espero que tenha ajudado vocês um pouco, que vocês possam entender um pouco da minha visão, que eu fiquei muito impactada quando eu ouvi o pastor, um apóstolo, pregar dessa forma, ter essa visão de Ana. Então, que a gente possamos praticar mais, né, nossa fé e crer mais em Deus. Que hoje em dia o mundo está tão sofrido que muitos já perderam a sua fé. E que cada um possa recuperar sua fé e sua confiança em Deus. Uma boa tarde, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.